Então, esses materiais que você já tem no seu ateliê, já tem na sua empresa, vão na sua casa aí com a sua máquina de bordado, já vão servir tranquilamente para você fazer o seu bordado fringe, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Vou mostrar aqui o desenho que eu separei. Existem muitos tipos de leão que a gente pode fazer com esse tipo de bordado, tá? Eu peguei alguns exemplos aqui de ilustraçõezinhas que a gente poderia usar para fazer, mas eu vou escolher, a princípio, esse tipo de desenho de criança aqui, tá? A gente vai fazer esse aqui agora, vou fazer com vocês. E me desejem sorte, porque esse desenho é bem bonitinho, eu quero deixar o bordado também bem bonitinho, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer primeiro a juba mesmo. Não, eu vou fazer todo o resto, depois eu faço a jubinha e o rabinho que vão ser em fringe, tá bom? Vou deixar num tamanho legal aqui, esse leão, para ficar interessante. Ele tá com quanto? Deixa eu medir aqui. Tá com 10 centímetros, eu acho que é grande, mas a gente pode diminuir qualquer coisa, tá? Vamos lá. Fazer o olhinho primeiro, os olhinhos, o narizinho. Deixar um pouquinho menor. O narizinho. Beleza. Agora eu vou fazer o corpinho. É um desenho de criança, tá? Então não vou dar muito detalhamento. Ele é feito para ser mesmo rabiscadinho, tá? Na verdade, isso aqui parece tudo ter sido feito com ponto ilha, né? Na verdade, é um lápis, né, que foi fazendo assim. A gente poderia fazer tudo com ponto ilha mesmo e ia ficar bem legal já. Eu vou passar um pouquinho maior. Olá, Regiane, tudo bem com você? Eu vi que você tá com o Wilcon agora, né? Que bom que você se juntou ao time, muito legal. Agora eu vou fazer o rabinho, tá? O rabinho parece ser rabiscado também. Eu vou fazer algumas idas e vindas para ficar rabiscadinho também. Do jeito que parece que é no desenho. Tá meio pequeno o desenho, então não consigo ver. Mas é só um exemplo, tá? É só um exemplo do que dá para fazer. Eu vou fazer em ponto ilha. Redemoinho aqui, que é o que parece que é. Parece que é feito dessa forma. Acho que vai ficar legalzinho fazer assim mesmo. Ilha Redemoinho. Vou fazer com uma ilha menorzinha. Na verdade, o comprimento da linha vai ser um pouco maior, o espaçamento vai ser menor. Só para vocês verem como vai ficar, olha lá. Tá bom? Vai ficar desse jeito. A gente pode mudar todas essas configurações depois, tá? Eu vou mostrar. Agora a gente vai fazer o nosso ponto fringe, beleza? Que é aqui, ó. O que é o ponto fringe de fato, Marlon? Seguinte, é um ponto que tem uma largura. Um ponto vai dar um ponto aqui, outro lado, tá? Ele vai ser um ponto de uma largura maior, tá? Ele vai dar um ponto aqui, outro aqui. Bem longe um do outro. Deixa eu só dar um exemplo do porquê que isso dá certo.
Tá vendo que quando a gente faz uma linha de ponto de costura aqui, tem vários pontinhos que formam essa linha? Pois é, o ponto fringe ele se aproveita de uma das pontas. Então, eu vou deixar esse ponto bem mais largo. Ó, ao invés de vir aqui em comprimento variável, eu tiro isso aqui, deixo com espaçamento entre os pontos de tipo 10 milímetros, por exemplo. 10 milímetros é 1 centímetro. Quanto que tem essa juba desse leão, por exemplo? Vamos medir aqui, ó. Pego o ponto de costura. Beleza. Meço aqui, ó. Ele tem 2,5 cm, tá? Então quer dizer que para fazer esse tipo de juba com fringe, a gente tem que dar um ponto aqui. E o outro ponto vai ser dado só daqui 2,5 cm, tá? E nesse ponto que a gente vai fazer aqui, um dos lados vai ter que estar solto do tecido. Só que a máquina só borda preso no tecido, concorda? Então a gente vai ter que prender um lado e o outro, que a máquina vai prender também, depois de bordado a gente vai cortar, tá bom? Então a princípio o que a gente vai ter que fazer? Um ponto de preenchimento ali, com ponto cheio, com espaçamento de pelo menos 2,5 para um dos lados a gente cortar depois. Primeiro falei, agora vamos mostrar como que é feito aqui. Eu venho aqui, ó, enchimento de fusão, tá bom? Eu vou só fazer o contorninho da parte de dentro aqui. Mentira, eu tenho que fazer a parte de fora primeiro, tá? Para fazer o enchimento de fusão. Então eu vou contornar, dando uma voltinha aqui. Ah, mas e se não ficar bom, Marlon? Olha, esse daqui é um teste, tá, gente? A gente tem que testar para ver se funciona. Por isso que a gente chama o laboratório do bordado aqui, beleza? Aí agora, quando a gente dá o primeiro enter e usando o enchimento de fusão, a gente tem que recortar a parte de fora, a parte de dentro que ficou, tá bom? Beleza. Agora enter de novo, enter de novo. E ele já faz mais ou menos o ângulo, porque é circular o desenho, né? Tá vendo que tá com vários pontos aqui entre eles, ó? Isso aqui dá 1, 2, 3, 4 pontos até a borda. Eu tenho que tirar isso, tá? Tem que vir aqui em propriedades do objeto, enchimentos, e aumentar esse comprimento aqui. Beleza? Alguns lugares ainda tem o ponto. Eu não quero isso. Quero que tenha 3 milímetros. Na verdade, 30 milímetros aqui, né? O máximo é 2,5 no Wilcon. Então, eu vou ter que fazer esse leão um pouquinho menor, para que o 2,5 aqui, ó, 2,5 centímetros, né? Seja respeitado. Então, eu vou lá, vou pegar e vou diminuir esse desenho para que caiba nos 2,5 que o Wilcon permite que eu use para o fringe, certo? Porque existem até algumas máquinas que não reconhecem bordados tão largos, tá? E a gente tem que usar outras técnicas para fazer o fringe, não pode usar dessa forma. Beleza? Vou diminuir um pouquinho mais ainda. E aqui a gente conseguiu, tá tudo preenchido com só um ponto aqui nessa borda e o outro na outra borda, certo? O desenho ficou ao todo com quase 10 centímetros, tá ótimo, tá até grande. E aí a gente já tem a nossa juba. O que vai acontecer então? A gente vai bordar tudo isso aqui, tá? Vai preencher toda essa juba aqui. Vai gastar bastante linha, Marlon? Vai gastar bastante linha. Mas tudo bem, a gente tá fazendo um estilo de bordado diferenciado, tá? Não é um tipo de bordado padrão. E a gente vai ter um lado preso e o outro lado preso também. Quando a gente tirar da máquina isso e for fazer o fringe, a gente vai precisar fazer o seguinte. Nesse lado que não está bordado, nesse lado que está preso aqui, a gente vai ir por trás do tecido e desfiar, tá? A gente vai cortar a linha de baixo que prende esse lado. A gente vai cortar a linha de baixo bem próxima aqui. E quando a gente cortar a linha de baixo, o que vai acontecer? A linha de cima vai soltar, tá bom? E aí esse lado vai ficar solto e esse lado vai ficar preso, beleza? Importante nesse caso, passar um ponto cheio por cima disso aqui
para prender esse lado que não tá solto, beleza? Então a gente vai vir aqui em ferramenta inserir objeto deslocado, entrada AC, ok. Esse ponto você apaga e deixa só o ponto de dentro, tá bom? Esse ponto de dentro vai servir para prender essa parte aqui que está presa no tecido, mas quando a gente desfia um lado, é natural que o outro lado também desfie, tá bom? Se você tentar puxar a linha de baixo, a linha de cima sai junto, faz uma bananada, não dá certo, fica horrível. Então é importantíssimo que antes de desfiar e tudo mais, antes de tirar da máquina, seja feito esse ponto cheio aqui, beleza? Então vamos lá, como fazer no Wilcon? Primeiro passo vai ser bordar o preenchimento com enchimento de fusão, né? Ferramenta enchimento de fusão. De fusão com largura no máximo de 2,5 centímetros. Pera aí. 25 milímetros. Beleza? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é bordar um ponto cheio no lado que ficará preso no tecido, ok? Que no caso é esse lado aqui. Esse aqui vai ficar preso no tecido e esse lado vai ficar solto do tecido, tá? E o terceiro, após o bordado, após o bordado ter sido finalizado, bordar desfiar o lado que ficará solto pela parte de trás, tá? Eu sei que tá ficando um pouquinho abstrato isso tudo, mas eu vou depois fazer esses bordados aqui todos na máquina, tá? Para que vocês vejam mesmo como fica o bordado, beleza? Depois de desfiar a parte de trás, é só você mexer na linha na frente, assim, com a unha mesmo, com uma tesourinha de leve, o bordado, e você desfiando todo o entorno do bordado, essa linha soltará naturalmente, tá bom? E assim você vai conseguir formar esse tipo de efeito aqui, ó. Esse tipo de efeito aqui. É claro que aqui a gente colocou uma cor só. Você quer fazer com outras cores também, para ficar com esse efeito aqui, ó, que eu vou te mostrar de novo? Quer fazer com outras cores para ficar o laranjinha, o marrom e tudo mais? Não tem problema nenhum. Você pode vir aqui, lista cor objeto, seleciona esse ponto, Ctrl C, com o botão direito, né, e vem duplicar. Duplicou? Muda a cor. Para marrom, por exemplo. Aqui era amarelo, por exemplo, muda para marrom. Aí quer outra cor também? Duplica de novo, né? Botão direito, duplicar, muda para preto, tá bom? Se você quiser colocar menos linha, você pode colocar menos linha. Tudo é teste, como a gente falou mesmo. Então, não se esqueça de testar, tá bom? É claro que eu quero mais ênfase para o amarelo, porque um leão é com pelagem predominante amarelo e marrom e tal. Então, eu vou fazer o amarelo por cima. Mas quando eu soltar e depois embaralhar os pontos ali, desfiar tudo, você vai ver que você vai ter os pontos todos, as linhas todas soltas. E aí você pode até modificar o espaçamento aqui em propriedades do objeto, enchimento, para que você tenha uma cor diferente, tá? Do jeito que você quiser, beleza? Então, dito isso, é assim que se faz o ponto fringe. Muita gente tinha muita dúvida, não é nada de um bicho de sete cabeças, é fácil fazer. E aí, agora o que você precisa é testar, colocar em prática e ver como fica na sua máquina, tá bom? Então, como fazer? Eu acho que eu já tinha colocado aqui, não tinha não?